Livro terceiro, aforismo 149. Pequenas ações divergentes são necessárias. Em questões de costumes, agir uma única vez que seja ao encontro daquilo que reputamos preferível. Ceder aqui, na prática, conservando contudo a liberdade intelectual. Comportar-se como todos e manifestar assim a todos uma amabilidade e uma bondade para compensá-los de alguma forma das divergências de nossas opiniões. Tudo isso é considerado entre os homens um pouco independentes, não somente como admissível, mas também como honesto, humano, tolerante, nada pedante. E quaisquer que sejam os termos que se usa para adormecer a consciência intelectual. E é assim que um tal faz batizar cristamente seu filho, apesar de ser ateu. Outro cumpre seu serviço militar como todos, embora condene severamente o ódio entre os povos. E um terceiro se apresenta à igreja como uma mulher porque ela é de piedosa família e faz promessas diante de um padre sem sentir vergonha de sua inconsequência. Isso não tem importância se algum de nós faz o que todos fazem e sempre fizeram. Assim fala o preconceito grosseiro e o erro grosseiro, pois nada é mais importante que confirmar uma vez mais o que já é poderoso, tradicional, reconhecido sem razão pelo ato de alguém reconhecidamente sensato. É assim que se confere a essa coisa, aos olhos de todos aqueles que dela ouvem falar, a sanção da própria razão. Mil respeitos por suas opiniões, mas pequenas ações divergentes têm mais valor. Aforismo 150. O acaso dos casamentos. Se eu fosse um Deus e um Deus benevolente, nada provocaria mais minha impaciência que os casamentos dos homens. O indivíduo pode progredir muito nos 70 ou mesmo 30 anos de sua vida. Isso é realmente surpreendente, mesmo para os deuses. Mas se virmos, então, como emprega a herança e os legados dessa luta e dessa vitória, os louros de sua humanidade, no primeiro local em que chega, onde uma jovem pode recolhê-los. Se virmos como se dedica bem a ganhar e mal a conservar, como está longe de imaginar que poderá, pela procriação, preparar uma vida ainda mais vitoriosa, então ficamos impacientes e dizemos, a longo prazo, a humanidade não pode chegar a lugar algum. Os indivíduos são desperdiçados. O acaso dos casamentos torna impossível qualquer razão de um grande progresso da humanidade. Deixemos de ser os espectadores assíduos e os tolos desse espetáculo sem fim. Nessa disposição de espírito, os deuses de Epicuro se retiraram outrora para sua tranquilidade e sua beatitude divina. Estavam cansados dos homens e de suas intrigas amorosas. Aforismo 151. Há aqui novo ideal a inventar. Não devia ser permitido, quando estamos apaixonados, tomar uma decisão que comprometa para a vida e fixar uma vez por todas, por causa de um capricho violento, o caráter da sociedade em que vivemos. Devia-se declarar publicamente, sem valor, os juramentos dos apaixonados e impedi-los de se casar. Isso porque se deveria conferir ao casamento uma importância muito maior, de modo que nos casos em que até o presente era concluído, nada se concluiria mais. A maior parte dos casamentos não é feita de tal modo que não se deseja por testemunho uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa geralmente não falta, é o filho. Ele é mais que testemunha, é o bode expiatório. Aforismo 152. Fórmula de juramento. Se minto agora, não sou mais um homem honesto, e todos devem ter o direito de me dizê-lo na cara. Recomendo esta fórmula em lugar do juramento jurídico e da usual invocação a Deus. Ela é mais forte. O próprio homem piedoso não tem qualquer razão para recusá-la. De fato,
Desde que o juramento habitual não serve mais de modo suficiente, é necessário que o homem piedoso escute seu catecismo que lhe prescreve: não invocarás em vão o nome do Senhor de Deus. Aforismo 153, um descontente. É um desses velhos descontentes. Irrita-se contra a civilização porque pensa que ela visa tornar acessíveis todas as coisas boas, honrarias, tesouros, belas mulheres, aos covardes como aos bravos. Aforismo 154. Consolações nos perigos. Os gregos, numa vida em que os graves perigos e os cataclismas estavam sempre próximos, procuravam, na meditação e no conhecimento, uma espécie de segurança emocional e um último refúgio. Nós, que vivemos numa quietude incomparavelmente maior, levamos o perigo para a meditação e para o conhecimento. E é na vida que nos repousamos e nos acalmamos ante esse perigo. Aforismo 155. Ceticismo extinto. Os empreendimentos arriscados são mais raros nos tempos modernos que na Antiguidade e na Idade Média. Provavelmente porque os tempos modernos deixaram de acreditar nos presságios, nos oráculos, nos astros e nos adivinhos. Isso significa que nos tornamos incapazes de acreditar no futuro que nos é reservado, como faziam os antigos, que, ao contrário de nós, eram muito menos céticos em relação ao que vinha acontecendo do que ao já existia. Aforismo 156. Mal por orgulho. Uma vez que não nos sentimos realmente muito bem, esse era o temor secreto dos gregos da bela época. É por isso que pregavam a moderação, e nós também. Aforismo 157. Culto da voz da natureza. Que significado tem o fato de nossa cultura não só dar provas de tolerância com relação às manifestações de dor, com relação às lágrimas, às queixas, às recriminações, às atitudes de raiva ou de humildade, como também o fato de lhes dar sua aprovação e incluí-las entre as coisas nobres e inevitáveis. Enquanto o espírito da filosofia antiga as considerava com desdém e não lhes reconhecia necessidade alguma, lembremos-nos, pois, da maneira como Platão, que não era um dos filósofos mais desumanos, fala do Filocteto da cena trágica. Nossa civilização moderna teria falta, talvez, de filosofia. Segundo a avaliação desses antigos filósofos, todos nós faremos parte, talvez, da plebe. Aforismo 158. Clima do bajulador. Atualmente já não é necessário procurar os bajuladores sem escrúpulos nas rodas dos príncipes. Estes últimos possuem todo o espírito militar que não tolera o bajulador. Mas essa flor desabrocha agora nas rodas dos banqueiros e dos artistas. Aforismo 159. Os evocadores dos mortos. Certos homens vaidosos preferem um fragmento do passado a partir do momento em que podem revivê-lo sentimentalmente. Sobretudo, se isso é difícil, gostariam mesmo na necessidade de fazê-lo ressuscitar dentre os mortos. Uma vez que o número dos vaidosos é sempre considerável, o perigo dos estudos históricos não é realmente dos menores, sempre que são aplicados a toda uma época. Desperdiçamos, então, demasiada força para todas as ressurreições imagináveis. Talvez se poderá compreender melhor todo o movimento do romantismo partindo desse ponto de vista. Aforismo 160. Vaidoso, ávido e pouco sábio. Seus desejos são maiores que sua razão, e sua vaidade é ainda maior que seus desejos. A homens de sua espécie é conveniente recomendar fundamentalmente muita prática cristã e, além disso, um pouco de teoria schopenhaueriana. Aforismo 161. Beleza adequada à época. Se nossos escultores,
nossos pintores e nossos músicos quisessem exprimir o sentido de sua época, deveriam mostrar a beleza empolada, gigantesca e nervosa, precisamente como os gregos, sob o domínio de sua moral da moderação, viam e representavam a beleza no Apolo de Belvedere. Nós deveríamos, em suma, achá-lo feio, mas os classicistas pedantes nos tiraram toda a lealdade. Aforismo 162. A ironia dos homens de hoje. Está atualmente em moda, entre os europeus, tratar todos os grandes interesses com ironia, porque, à força de nos atarefarmos a seu serviço, não temos tempo para levá-los a sério. Aforismo 163. Contra Rousseau. Se é verdade que nossa civilização é, por si mesma, algo de deplorável, vocês têm a possibilidade de prosseguir com suas conclusões com Rousseau. Esta civilização deplorável é causa de nossa má moralidade. Ou de concluir, invertendo a fórmula de Rousseau, nossa boa moralidade é causa desta deplorável civilização. Nossos conceitos sociais do bem e do mal, fracos e efeminados, sua desmesurada preponderância sobre o corpo e a alma, acabaram por enfraquecer todos os corpos e todas as almas, e por alquebrar os homens independentes, autônomos, sem preconceitos, os verdadeiros pilares de uma civilização forte. Em toda parte onde ainda hoje encontramos a má moralidade, vemos as últimas ruínas desses pilares. Há, portanto, paradoxo contra paradoxo. A verdade não pode estar, a qualquer preço, dos dois lados. Estará ela, em geral, de um lado ou de outro. Convém examinar. Aforismo 164. Talvez prematuro. Parece que atualmente, sob diferentes nomes equivocados, que induzem em erro e, na maioria das vezes, com grande falta de clareza, aqueles que não se sentem ligados aos costumes e às leis estabelecidas fazem as primeiras tentativas para se organizar e para se criar assim um direito. Enquanto até agora todos os criminosos, os livres pensadores, todos os homens imorais e acelerados viviam desacreditados e fora da lei, perecendo sob o peso da má consciência. Em suma, se deveria aprovar isso e achá-lo bom, mesmo que torne perigoso o século futuro e obrigue cada um de nós a pôr as armas às costas, mesmo que fosse somente para que houvesse uma força de oposição que relembre sempre que não há moral absoluta e exclusiva e que toda moralidade que se afirma a exclusão de qualquer outra destrói muita força viva e custa muito caro à humanidade. Os divergentes, que são tão frequentemente indivíduos inventivos e fecundos, não devem mais ser sacrificados. Não se deve mais considerar como vergonhoso afastar-se da moral em ações e pensamentos. Deve-se fazer numerosas tentativas novas de existência e de comunidade. É necessário que um peso enorme de má consciência seja suprimido do mundo. É necessário que esses objetivos gerais sejam reconhecidos e implementados por todas as pessoas leais que procuram a verdade. Aforismo 165. A moral que não aborrece. Os principais mandamentos que um povo procura constantemente para que sejam ensinados e pregados se relacionam com seus principais deslizes. E é por isso que não os considera aborrecedores. Os gregos, que perdiam tão frequentemente a moderação, o sangue frio, o sentido da justiça e, em geral, a sabedoria, davam ouvidos às 4 virtudes socráticas, pois delas tanto precisavam, uma vez que justamente a elas tão pouco se devotavam. Buscavam a moderação porque não tinham, né? Eram dados a exageros. Né? Aforismo 166. Na encruzilhada.
Que vergonha! Vocês querem entrar num sistema em que é necessário ser uma engrenagem plena e totalmente, sob pena de ser esmagado por essa engrenagem. Disso decorre, evidentemente, que cada um é o que seus superiores fazem dele, onde a caça às relações faz parte dos deveres naturais, onde ninguém se sente ofendido quando o tornam atencioso para com alguém, observando que pode lhe ser útil, onde ninguém tem vergonha de fazer uma visita para solicitar a intercessão de alguém, onde ninguém suspeita sequer que, por uma subordinação tão intencional a semelhantes costumes, se classifica, de uma vez por todas, entre as vis vasilhas da natureza que os outros podem utilizar e quebrar à vontade, sem experimentar com isso um grave sentimento de responsabilidade, como se quisesse dizer: gente de minha espécie nunca haverá de faltar, sirvam-se, portanto, de mim sem cerimônia. Aforismo 167. As homenagens incondicionais. Quando penso no filósofo alemão mais lido, no músico alemão mais ouvido, no homem de Estado alemão mais considerado, sou obrigado a confessar: se atualmente se torna a vida muito dura para os alemães, esse povo dos sentimentos absolutos, isso é devido a seus grandes homens. Nos três casos, o espetáculo é esplêndido para contemplar. É cada vez um rio tão poderosamente agitado no leito que ele próprio cavou, que se poderia muitas vezes acreditar que quer escalar a montanha. No entanto, por mais longe que seja levada a admiração, quem não gostaria de ser, no final das contas, de outro estilo que o de Schopenhauer? E quem gostaria de compartilhar agora, nas grandes e nas pequenas coisas, as opiniões de Wagner? Por mais justa que possa ser a observação daquele que disse que sempre que Wagner dá ou toma um impulso, um problema está escondido, vamos adiante, não é ele que vai trazê-lo à luz. E, finalmente, quantos não haveria que gostariam de todo o coração estar de acordo com Bismarck, com a condição que ele estivesse de acordo consigo mesmo, ou que pelo menos aparentasse sê-lo doravante? Certamente, não há princípios, mas instintos, um espírito flexível a serviço de violentos instintos dominantes e por isso sem princípios. Isso não deveria ser nada surpreendente num homem de Estado, mas deveria antes ser considerado como justo e normal. Isso foi até agora tão pouco alemão, tão pouco como o ruído em torno da música, as dissonâncias e o mau humor em torno do músico. Tão pouco como a nova e extraordinária posição escolhida por Schopenhauer, nem acima das coisas, nem de joelhos diante delas. Nos dois casos, isso teria sido ainda alemão, mas contra as coisas. Incrível e desagradável. Colocar-se no mesmo nível das coisas, mas ser, apesar disso, seu adversário é, no final das contas, o adversário de si próprio. Que deve fazer o admirador incondicional com semelhante modelo. E, sobretudo, de três desses modelos que nem mesmo mostram o desejo de estar em paz entre si. Aí está Schopenhauer, adversário da música de Wagner, e Wagner, adversário da política de Bismarck, e Bismarck, adversário de todo o wagnerismo e de todo o schopenhauerismo. Que resta fazer? Onde se refugiar com sua sede de veneração em bloco? Seria possível, talvez, escolher na música do compositor algumas centenas de boas medidas que toquem o coração e que se goste de ter no coração porque tem coração. Seria possível ir embora com esse pequeno espólio e esquecer todo o resto? E procurar semelhante arranjo com o filósofo e com o homem de Estado? Escolher guardar no coração e, sobretudo, esquecer o resto? Sim, se não fosse tão difícil esquecer. Era uma vez um homem muito orgulhoso que a nenhum preço queria aceitar nada que não fosse de si próprio, tanto no bem como no mal. Mas quando teve necessidade do esquecimento, não pôde dá-lo a si próprio e foi forçado a conjurar os espíritos por 3 vezes. Eles vieram, ouviram seu pedido e disseram no fim: é justamente a única coisa que não está em nosso poder.
Os alemães não deveriam tirar proveito da experiência do Manfredo? Para que conjurar primeiro os espíritos? É inútil, não se esquece quando se quer esquecer. E como seria importante o resto para esses três grandes homens de nosso tempo, a fim de poder permanecer seu admirador em bloco. Seria, portanto, preferível aproveitar a ocasião para tentar algo de novo. Quero dizer, progredir na lealdade para consigo mesmo e tornar-se, em vez de um povo que repete de uma forma crédula e que odeia maldosa e cegamente, um povo de aprovação condicional e de oposição benevolente. Mas aprender, antes de tudo, que as homenagens incondicionais para com as pessoas são algo de ridículo, que mudar de opinião a respeito não seria desonroso, mesmo para os alemães, e que existe uma máxima profunda digna de ser seguida. O que importa não são as pessoas, mas as coisas. Esta máxima é, como aquele que a pronunciou, grande, honesta, simples e silenciosa, assim como Cournot, soldado e republicano. Mas pode-se agora falar assim de um francês a alemães, e mais ainda de um republicano? Talvez não, e talvez não se tenha até mesmo o direito de lembrar o que Niebuhr pôde dizer outrora dos alemães, que ninguém como Cournot lhe tinha dado a impressão da verdadeira grandeza. Aforismo 168, um modelo. De que é que gosto em Tucídides? Que é que faz com que eu o estime mais que Platão? Ele tem o prazer mais amplo e mais livre de preconceitos com tudo o que há de típico no homem e nos acontecimentos, e acha que a cada tipo corresponde certa quantidade de bom senso. É esse bom senso que ele tenta descobrir. Possui uma maior justiça prática que Platão. Não calunia nem rebaixa os homens que não lhe agradam ou que lhe causaram dano na vida. Pelo contrário, acrescenta e introduz algo de grande em todas as coisas e em todas as pessoas, vendo em toda parte apenas tipos. Com efeito, que importa a posteridade, à qual ela dedica a sua obra o que não é típico. É assim que essa cultura do mais livre conhecimento do mundo chega nele. O pensador-homem, a um florescimento maravilhoso, essa cultura que tem em Sófocles, seu poeta, em Péricles, seu homem de Estado, em Hipócrates, seu médico, em Demócrito, seu sábio naturalista. Essa cultura que merece ser batizada com o nome de seus mestres, os sofistas, e que, infelizmente, desde o momento de seu batismo, começa a se tornar, de repente, pálida e inacessível para nós. Porque desde logo suspeitamos que essa cultura, por ter sido combatida por Platão e por todas as escolas socráticas, devia ser bem imoral. A verdade é tão complicada e enredada que nos repugna desenroscá-la, que o velho erro siga, pois, seu velho caminho. Aforismo 169. O gênio grego nos é muito estranho. Oriental ou moderno, asiático ou europeu. Comparado ao grego, tudo isso se caracteriza pelo tamanho e pelo gosto das grandes massas, como linguagem do sublime, enquanto que em Paestum, em Pompeia e em Atenas, nos surpreendemos, diante da arquitetura grega, ao ver até que ponto, com quais pequenas massas, os gregos sabiam e gostavam de exprimir coisas sublimes. De igual modo, como na Grécia, os homens eram simples na ideia que de si mesmos se faziam. Como os ultrapassamos no conhecimento dos homens, como parecem cheias de labirintos nossas almas e nossas representações da alma em comparação com as deles. Se quiséssemos tentar uma arquitetura conforme a natureza de
de nossa alma, somos demasiados frouxos para isso. O labirinto deveria ser nosso modelo. A música que nos é própria e que nos exprime verdadeiramente já permite adivinhar o labirinto, pois na música os homens se deixam levar porque imaginam que não há ninguém capaz de vê-los através de sua música. Aforismo 170. Outras perspectivas do sentimento. O que significava a nossa tagarelice sobre os gregos? Que entendemos, pois, de sua arte, cuja alma é a paixão pela beleza viril nua. É só a partir daí que eles tinham o sentimento da beleza feminina. Tinham, portanto, para esta, uma perspectiva bem diferente da nossa. Ocorria o mesmo com seu amor pela mulher. Veneravam de outra forma, desprezavam de outro modo. Aforismo 171. A alimentação do homem moderno. O homem moderno se dedica a digerir muitas coisas e mesmo a digerir quase tudo. Essa é a vaidade típica dele. Mas seria de uma espécie superior se justamente não se dedicasse a isso. O homem pampagos não é o que há de mais refinado. Nós vivemos entre um passado que tinha um gosto mais delirante e bizarro que o nosso e um futuro que talvez terá um gosto mais seleto. Vivemos demasiadamente no meio termo. Errou! Aforismo 172. Tragédia em música. Os homens de uma disposição de espírito guerreira, como os gregos da época de Ésquilo, são difíceis de comover e quando a compaixão triunfa uma vez sobre sua dureza, uma espécie de vertigem se apodera deles, semelhante a uma força demoníaca. Eles se sentem, então, constrangidos e abalados por uma emoção religiosa. A seguir, experimentam uma reticência em relação a esse estado. Enquanto estão mergulhados nele, usufruem do êxtase que lhes proporciona a embriaguez e o maravilhoso, mesclado ao absinto mais amargo do sofrimento. Essa é verdadeiramente uma bebida para os guerreiros, algo raro, perigoso, doce e amargo que não se partilha facilmente. A tragédia se dirige às almas que sentem desse modo a compaixão, às almas duras e guerreiras que dificilmente vencemos, seja pelo temor, seja pela compaixão, mas para as quais é útil ser abrandadas de tempos em tempos. Mas pode dar a tragédia àqueles que estão abertos aos sentimentos simpáticos, como a vela está ao vento. Quando os atenienses se tornaram mais ternos e mais sensíveis, na época de Platão, como estavam ainda longe da falsa sensibilidade dos habitantes de nossas grandes e de nossas pequenas cidades. Os filósofos já se queixavam, contudo, do caráter nocivo da tragédia. Uma época cheia de perigos, como aquela que começa neste momento, e que a bravura e a virilidade aumentam de preço, talvez torne lentamente as almas bastante duras para que poetas trágicos lhes sejam necessários. Mas, entre mentes, estes são antissupérfluos, para utilizar o termo mais moderado. Talvez chegue assim, para a música, uma época melhor. Será certamente mais maldosa aquela em que os artistas músicos tiverem de se dirigir a homens rigorosamente pessoais, duros em si mesmos, dominados pela seriedade sombria de sua paixão própria. Mas pode trazer a música a essas almazinhas de hoje, nascidas com uma idade feita, excessivamente agitadas, de crescimento imperfeito, pessoais pela metade, curiosas e ávidas de tudo. Aforismo 173. Os apologistas do trabalho. Na glorificação do trabalho, nos infatigáveis discursos sobre a bênção do trabalho, vejam a mesma segunda intenção que nos elogios dos atos impessoais e de interesse geral, o temor de tudo o que é individual. Agora, nos damos realmente conta perante o trabalho, isto é, dessa dura atividade da manhã à noite,
que essa é a melhor polícia, pois ela mantém cada um com rédeas curtas e se empenha vigorosamente a evitar o desenvolvimento da razão, dos desejos, do gosto da independência. De fato, o trabalho usa a força nervosa em proporções extraordinárias e a subtrai à reflexão, à meditação, aos sonhos, aos desejos, ao amor e ao ódio. Coloca sempre diante dos olhos um objetivo mesquinho e assegura satisfações fáceis e regulares. Assim, uma sociedade que se trabalha sem cessar duramente terá maior segurança. E é a segurança que hoje se adora como divindade suprema. E aí está, oh horror, justamente o trabalhador, que se tornou perigoso. Os indivíduos perigosos formigam, e atrás deles está o perigo dos perigos, o indivíduo. Aforismo 174, moda moral de uma sociedade mercantil. Por trás desse princípio da atual moda moral, as ações morais são as ações de simpatia para com os outros. Vejo dominado o instinto social do temor, que assume assim um disfarce intelectual. Esse instinto põe como princípio superior o mais importante e o mais próximo, que é necessário retirar da vida o caráter perigoso que possuía outrora e que cada um deve ajudar nisso com todas as suas forças. É por essa razão que unicamente as ações que visam à segurança coletiva e ao sentimento de segurança da sociedade podem receber o atributo de bom. Com poucos prazeres devem desde logo ter os homens para consigo mesmos, para que tal tirania do temor lhes prescreva a lei moral superior, para que se deixem assim intimar, sem contestação, para não tirar ou desviar o olhar de sua própria pessoa, mas ter olhos de lince para toda a miséria, para todo o sofrimento dos outros. Com nossa intenção, impelida até o extremo, de querer aparar todas as asperezas e todos os ângulos da vida, não estamos no caminho certo para reduzir a humanidade até transformá-la em areia. Em areia. Uma areia fina, tênue, granulosa, infinita. É este seu ideal, ó, herói dos sentimentos simpáticos. Entretanto, resta saber se porventura se serve mais ao próximo, correndo imediatamente e sem cessar em seu socorro e ajudando, o que só pode ser feito muito superficialmente, a menos que se torne penhora tirânica, ou fazendo de si mesmo algo que o próximo vê com prazer, por exemplo, um belo jardim tranquilo e fechado que possua altas muralhas contra as tempestades e a poeira das grandes estradas, mas também uma porta acolhedora. Aforismo 175. Pensamento fundamental de uma cultura de comerciantes. Vemos hoje formar-se em diversos lugares a cultura de uma sociedade em que o comércio é a alma, precisamente como o combate singular era a alma da cultura entre os antigos gregos e a guerra, a vitória e o direito entre os romanos. Aquele que exerce o comércio se dedica a taxar tudo sem produzir, a taxar segundo as necessidades de consumidor e não segundo suas necessidades pessoais. No negócio dele, a pergunta das perguntas é saber que pessoas e quantas pessoas consomem isso. Emprega, desde logo, portanto, instintivamente e sem cessar, esse tipo de taxação. A tudo, portanto, também há as produções das artes e das ciências, dos pensadores, dos sábios, dos artistas, dos homens de Estado, dos povos, dos partidos e mesmo de épocas inteiras. Ele se informa a respeito de tudo que se cria, da oferta e da procura, a fim de fixar para si mesmo o valor de uma coisa. Isso, erigido em princípio de toda uma cultura, estudado desde o ilimitado até o mais sutil e imposto a toda espécie de querer e de saber,
Isso será o orgulho de vocês, homens do próximo século. Se os profetas da classe dos comerciantes têm razão em lhes prometer a posse, mas tenho pouca fé nesses profetas. Credat, judeus apela para falar com Horácio. Aforismo 176, a crítica dos pais. Porque já suportamos agora a verdade sobre o passado mais recente? Porque existe sempre uma nova geração que se sente em contradição com esse passado e que saboreia nessa crítica primícias do sentimento de poder. Antigamente, pelo contrário, a geração nova queria se basear na antiga e começava a ter consciência de si mesma, não somente aceitando as opiniões dos pais, mas defendendo-as com mais rigor ainda, se possível. Criticar a autoridade paterna era outrora um vício. Hoje, os jovens idealistas começam por isso. Aforismo 177, aprender a solidão. Oh, pobres diabos, vocês que habitam as grandes cidades da política mundial, jovens dotados, torturados pela ambição, acreditam que é seu dever dar seu palpite em todos os acontecimentos, pois sempre acontece alguma coisa. Vocês acreditam que ao levantar assim poeira e fazer barulho são a carroça da história. Vocês espiam sempre e esperam sem cessar o movimento em que poderão jogar sua palavra ao público e perdem assim toda a verdadeira produtividade. Qualquer seja seu desejo de grandes obras, profundo silêncio do amadurecimento nunca chega até vocês. O acontecimento do dia os expulsa de sua frente como palha leve, enquanto vocês têm a ilusão de apanhar o acontecimento. Pobres diabos! Sempre que se quer ser um herói na cena, não se deve nem pensar em saber como atua o coro. Aforismo 178. Aqueles que utilizamos cotidianamente. Esses jovens não têm falta nem de caráter, nem de disposição, nem de aplicação. Mas nunca lhes demos tempo para se darem a si mesmos uma direção. Pelo contrário, os habituamos, desde sua mais tenra idade, a receber uma direção. Quando estavam maduros para serem enviados ao deserto, agimos de modo diferente. Nós os utilizamos, os subtraímos a si próprios, os criamos para serem usados cotidianamente. Fizemos disso um dever e um princípio para eles. E agora eles não podem passar sem isso e não querem que seja de outra forma. Mas a essas pobres bestas de carga não se deve recusar suas férias. Assim que se designa esse ideal forçado de um século esgotado. Férias em que se pode, uma vez ficar preguiçoso com o coração cheio de alegria, ser estúpido e infantil. Aforismo 179. Tão pouco Estado quanto possível. Todas as situações políticas e sociais não merecem que sejam justamente os espíritos mais dotados que tenham o direito de se ocupar delas e que sejam forçados a isso. Um tal desperdício dos espíritos é, no fundo, mais grave que um estado de miséria. A política é o campo de trabalho para cérebros mais medíocres e esse campo de trabalho não deveria estar aberto a outros. Que a máquina se quebre antes em 1000 pedaços de uma vez por todas. Mas como as coisas se apresentam hoje, quando não somente todos creem dever saber cada dia o que se passa, mas quando cada um quer intervir ativamente a todo instante e abandona para isso seu próprio trabalho, tudo se transforma numa grande e ridícula loucura. A este preço, pagamos caro demais a segurança pública. E o que há de mais louco é que, desse modo, engendramos cada vez mais o contrário da segurança pública, como nosso excelente século está demonstrando. Como se isso nunca tivesse sido feito. Dar à sociedade segurança contra os ladrões e contra os incêndios, torná-la infinitamente cômoda para toda espécie de comércio e de relações e transformar o Estado em providência, no bom e no mau sentido,
Esses são objetivos inferiores, medíocres e de modo algum indispensáveis, e que não se deveria visar com os meios e os instrumentos mais nobres que se tenha. Meios que deveriam precisamente ser reservados aos fins superiores e aos excepcionais. Nossa época, embora fale muito de economia, é dissipadora. Dissipa o que há de mais precioso, o espírito. Aforismo 180. As grandes guerras contemporâneas são o resultado dos estudos históricos. Aforismo 181. Governar. Uns governam pelo prazer de governar, outros para não serem governados. Entre dois males, escolheram o menor. Aforismo 182. A lógica grosseira. Disse de alguém com o mais profundo respeito: é um homem de caráter. Sim, se exibir uma lógica grosseira, uma lógica que salta aos olhos menos clarividentes. Mas quando se trata de um espírito mais sutil e mais profundo, consequente à sua maneira, a maneira superior, os espectadores negam a existência do caráter. É por isso que os homens de Estado, astutos, geralmente representam sua comédia sob a máscara da lógica grosseira. Aforismo 183. Os velhos e os jovens. Há algo de moral na existência dos parlamentos. Assim pensa ainda este ou aquele, pois temos o direito de ali expor também opiniões contra o governo. Devemos ter sempre sobre as coisas a opinião que nosso mestre e senhor ordena. É o 11º mandamento de certos bravos célebres velhos, sobretudo na Alemanha do Norte. Rimos disso como de uma moda antiquada. Mas antigamente era esta a moral. Talvez um dia também vamos rir daquilo que, na geração nova, educada no parlamentarismo, passa agora por moral. Quero dizer, colocar a política dos partidos acima da sabedoria pessoal e responder a cada pergunta que se refere ao bem público segundo o vento que é necessário para enfumar as velas do partido. Deve-se ter a esse respeito a opinião que a situação do partido exige. Esses seriam os termos do cânon. Agora fazemos a serviço de semelhante moral toda a espécie de sacrifícios até a vitória sobre nós mesmos e o martírio. Aforismo 184. O Estado, um produto dos anarquistas. Nos países em que os homens são disciplinados, subsistem sempre bastantes retardatários não disciplinados, e imediatamente se juntam aos campos socialistas, mas que em qualquer outro lugar. Se estes viessem um dia a ditar leis, pode-se esperar que se imporiam correntes de ferro e que exerceriam uma disciplina terrível. Eles se conhecem e suportariam essas leis com a consciência de que eles próprios as promulgaram. O sentimento de poder, desse poder, é demasiado recente neles e demasiado sedutor para que não sofram tudo por amor dele. Provocação. Aforismo 185. Mendigos. É necessário suprimir os mendigos, pois nos irritamos ao lhes dar e ao não lhes dar. Aforismo 186. Homens de negócios. Seus negócios. Esses são seus maiores preconceitos, pois eles os ligam ao local em que vocês estão, à sua sociedade, a seus gostos. Aplicados nos negócios, mas preguiçosos no que diz respeito ao espírito, satisfeitos com sua insuficiência, o balcão do dever fixado a essa satisfação. É assim que vocês vivem, é assim que querem que seus filhos sejam. Aforismo 187. Um futuro possível. Não se poderia imaginar um estado social
em que o malfeitor se declarasse ele próprio culpado, pronunciasse ele próprio publicamente sua pena, como o sentimento orgulhoso que honra a lei que ele próprio fez, que exerce seu poder punindo-se o poder do legislador, pode falhar uma vez, mas sua punição voluntária se eleva acima de seu delito. Não somente o apaga por sua franqueza, mas sua grandeza e por sua tranquilidade, mas acrescenta-lhe ainda um benefício público. Esse seria o criminoso de um futuro possível, que supõe, verdade, a existência de uma legislação do futuro com a ideia fundamental: eu me submeto somente à lei que eu mesmo promulguei, nas grandes e nas pequenas coisas. Muitas tentativas devem ainda ser feitas. Muitos futuros devem ainda ver o dia. Aforismo 188. Embriaguez e nutrição. Os povos só são tão enganados porque procuram sempre um enganador, isto é, um vinho excitante para seus sentidos. Contanto que possam obter esse vinho, contentam-se com pão de má qualidade. A embriaguez lhes interessa mais que a alimentação. Esta é a isca com que sempre se deixam pescar. O que significam para eles estes homens escolhidos em suas fileiras, mesmo que fossem os especialistas mais competentes, ao lado de conquistadores ilustres, de velhas e suntuosas casas principescas? Como mínimo, seria necessário que o homem do povo, para ter sucesso, lhes abrisse a perspectiva de conquistas e de aparato. Isso levaria, talvez, a conseguir crédito. Os homens obedecem sempre e vão mais longe ainda com a condição de poder embriagar-se. Não temos até mesmo o direito de lhes oferecer o prazer sem a coroa de louros cuja força enlouquece. Mas esse gosto popularesco, que considera a embriaguez mais importante que a nutrição, não surgiu de modo algum das profundezas do populacho. Foi, pelo contrário, transportado e transplantado para crescer tardiamente com mais abundância, embora tenha sua origem nas inteligências mais altas, onde floresceu durante milhares de anos. O povo é o último terreno inculto onde se pode ainda prosperar essa esplendorosa erva daninha. Como? E é justamente ao povo que se gostaria de confiar a política, mas que nela alimente sua embriaguez cotidiana? Aforismo 189, sobre a grande política. Qualquer seja a parte que tomem na grande política, o interesse e a vaidade dos indivíduos como dos povos, a força mais viva que os impele a avançar é a necessidade de poder, que não somente na alma dos soberanos e dos poderosos, mas também, e não em mínima parte, nas camadas inferiores do povo, brota de tempos em tempos de fontes inesgotáveis. O momento volta sempre onde as massas estão prontas a sacrificar sua vida. Chega sempre um momento em que a massa está disposta a arriscar a sua vida, sua fortuna, sua consciência, sua virtude para obter esse prazer superior e para reinar, como nação vitoriosa e tiranicamente arbitrária sobre outras nações, ou pelo menos para imaginar que reinam. Então, os sentimentos de prodigalidade, de sacrifício, de esperança, de confiança, de audácia extrema, de entusiasmo, brotam com tal abundância que o soberano ambicioso ou previdente, com sabedoria, pode tomar o primeiro pretexto para uma guerra e substituir à sua justiça a boa consciência do povo. Os grandes conquistadores sempre tiveram nos lábios a linguagem patética da virtude. Estavam sempre rodeados de massas que se encontravam em estado de exaltação e somente queriam ouvir discursos exaltados. Estranha loucura dos juízes morais. Quando o homem experimenta um sentimento de poder, ele se julga e se declara bom. E é justamente então que os outros, sobre os quais é obrigado a desencadear seu poder, o declaram mal. Hesíodo, em sua fábula das ideias do homem,
descreveu 2 vezes seguidas a mesma época, aquela dos heróis de Homero, e é assim que de uma só época fez 2. Vista por aqueles que foram submetidos ao domínio terrível, à espantosa pressão desses heróis aventureiros da força, ou que deles haviam ouvido falar seus antepassados, essa época aparecia como o mar. Mas os descendentes dessas gerações cavalheirescas veneravam nela um bom velho tempo, quase feliz. É por isso que o poeta não conseguiu ter outra saída senão aquela que apresentou, pois tinha provavelmente em torno dele ouvintes dos 2 tipos. Aforismo 190. A antiga cultura alemã. Quando os alemães começaram a se tornar interessantes para os outros povos da Europa, e não se passou ainda muito tempo depois disso, foi graças a uma cultura que hoje já não possuem, da qual se libertaram com um ardor cego, como se fosse uma doença, e, no entanto, não souberam colocar nada melhor em seu lugar do que a loucura política e nacional. É verdade que com isso acabaram por se tornar muito mais interessantes ainda para os outros povos do que outrora tinham sido por sua cultura. Deixemo-lhes, portanto, essa satisfação. É, no entanto, inegável que essa cultura alemã enganou os europeus e que ela não era digna nem de ser imitada, nem do interesse que despertara, e menos ainda do anseio que havia em copiá-la. Tentemos nos informar hoje sobre Schiller, Wilhelm von Humboldt, Schleiermacher, Hegel, Schelling, ler suas correspondências e tentemos nos introduzir no vasto círculo de seus discípulos. O que têm eles de comum? Qual deles nos impressiona, tal como somos hoje, ora de uma forma tão insuportável, ora de uma maneira tão tocante e digna de pena? Por um lado, a ânsia de parecer a qualquer preço moralmente comovido. Por outro lado, o desejo de uma universalidade brilhante e sem consistência, assim como a intenção deliberada de ver tudo belo, caracteres, paixões, épocas, costumes. Infelizmente, esse belo correspondia a um mau gosto vago que, no entanto, se vangloriava de ser de origem grega. É um idealismo terno, bonachão, com reflexos prateados, que, acima de tudo, quer ter atitudes e jeitos nobremente disfarçados, algo de pretensioso como de inofensivo, animado de uma cordial aversão contra a realidade fria ou seca, contra a anatomia, contra as paixões completas, contra toda a espécie de continência e de ceticismo filosófico, mas especialmente contra o conhecimento da natureza, por pouco que possa servir a um simbolismo religioso. Goethe assistia, à sua maneira, a essas agitações da cultura alemã, colocando-se à parte, resistindo suavemente, silencioso, afirmando-se sempre mais em seu próprio caminho melhor. Um pouco mais tarde também, Schopenhauer assistiu a isso. Segundo ele, uma boa parte do mundo verdadeiro e das diabruras do mundo haviam novamente se tornado visíveis, e falava disso com tanta grosseria como entusiasmo, pois nessas diabruras havia beleza. E, no fundo, o que foi que seduziu os estrangeiros e os impediu de se comportar como Goethe e Schopenhauer ou simplesmente de se afastarem? Era esse brilho enfraquecido, essa enigmática claridade da Via Láctea que resplandecia em torno dessa cultura. Isso levava os estrangeiros a dizer: aí está algo que está muito, muito longe de nós. Perdemos a vista, o ouvido, a compreensão, o sentido da alegria e da avaliação. Mas, apesar de tudo, poderiam muito bem ser estrelas. Os alemães teriam descoberto em silêncio um pequeno canto no céu onde se teriam instalado. É preciso tentar se aproximar dos alemães. E aproximaram-se deles. Mas pouco tempo depois, esses mesmos alemães começaram a ter trabalho para se desembaraçar desse brilho de Via Láctea. Eles sabiam muito bem que não tinham estado no céu, mas numa nuvem. Aforismo 191. Homens melhores.
Dizem-me que nossa arte se dirige aos homens de hoje, ávidos, insaciáveis, indomáveis, desgostosos, atormentados, e que lhes mostram uma imagem de beatitude, da elevação, da sublimidade, ao lado da imagem de sua feiura, a fim de que possam, de uma vez por todas, esquecer e respirar livremente, talvez até mesmo extrair desse esquecimento um incentivo à fuga e à conversão. Pobres artistas que têm semelhante público, com tais segundas intenções, dignas do padre e do médico psiquiatra. Quanto mais feliz era Corneille, o grande Corneille, como exclamava Madame de Sévigné, com o tom da mulher diante de um homem completo, como era superior seu público, para o qual ele podia fazer o bem com as imagens das virtudes cavalheirescas, do dever rigoroso, do sacrifício generoso, da heróica disciplina de si mesmo. Quão diversamente um e outro amavam a existência, não criada por uma vontade cega e inculta, que maldizemos porque não conseguimos destruí-la, mas como um lugar em que a grandeza e a humanidade são possíveis ao mesmo tempo, e onde até mesmo a coação mais severa das formas, a submissão ao bom prazer principesco ou eclesiástico, não podem sufocar a altivez nem o sentimento considerados como um encanto a mais e um estimulante cuja oposição reforça o domínio de si e a nobreza inata, o poder hereditário da vontade e da paixão. Aforismo 192. Desejar adversários perfeitos. Não se poderia contestar aos franceses, que foram o povo mais cristão da terra. Não que na França a devoção das massas tenha sido maior que em outros lugares, mas as formas mais difíceis de realizar o ideal cristão ali se encarnaram em homens e não permaneceram no estado de concepção, de intenção, de esboço imperfeito. Veja-se Pascal, na união do fervor, do espírito e da lealdade, o maior de todos os cristãos, e que se pense em tudo o que se trataria de unir aqui. Veja-se Fenelon, a expressão mais perfeita e sedutora da cultura eclesiástica sob todas as suas formas, um equilíbrio sublime, do qual, como historiador, se estaria tentado a demonstrar sua impossibilidade, enquanto que, na realidade, só foi uma perfeição de uma dificuldade e de uma improbabilidade infinitas. Veja-se Madame de Guyon, entre seus semelhantes, os quietistas franceses, e tudo que a eloquência e o ardor do apóstolo Paulo tentaram adivinhar do estado mais sublime, mais apaixonado, mais silencioso, mais extasiado e, numa palavra, semidivino do cristão, aqui tudo se tornou verdade, despojando-se dessa importunidade judaica de que São Paulo dá mostras para com Deus, rejeitando-a graças a uma ingenuidade de palavras e gestos, autenticamente feminina, refinada e distinta como a conhecia a antiga França. Veja-se o fundador da ordem dos trapistas, o último que levou a sério o ideal ascético do cristianismo, não verdadeiro francês. Não que ele fosse uma exceção entre os franceses, mas, pelo contrário, como verdadeiro francês, pois até hoje sua sombria criação não conseguiu se aclimatar e prosperar senão entre os franceses. Ela os seguiu na Alsácia e na Argélia. Não esqueçamos dos huguenotes. Depois deles, não houve ainda a mais bela união do espírito guerreiro e do amor ao trabalho, dos costumes refinados e da austeridade cristã. Veja-se ainda a Port-Royal, onde se verifica o último florescimento da grande erudição cristã. No tocante a esse florescimento, na França, os grandes homens compreendem melhor isso que os de qualquer outro lugar. Longe de ser superficial, um grande francês conserva sempre sua superfície, um envoltório natural que encobre seu conteúdo e sua profundidade, enquanto que a profundidade de um grande alemão está geralmente encerrada numa espécie de frasco estranhamente envolvido, como um elixir que tenta proteger-se da luz e das mãos frívolas com seu duro e singular envoltório.
que se tente adivinhar, depois disso, porque esse povo, que possui os mais completos da cristandade, gerou necessariamente também os tipos contrários mais completos do livre pensamento anticristão. O espírito livre francês, em seu foro íntimo, sempre lutou com grandes homens e não somente com dogmas e com sublimes abortos, como os espíritos livres dos outros povos. Aforismo 193, espírito e moral. O alemão que possui o segredo de ser aborrecido com o espírito, Geist, saber e sentimento, e que se habitua a considerar o aborrecimento como moral, o alemão experimenta no espírito francês o medo que este arranque os olhos da moral. E esse medo é semelhante, no entanto, ao temor e ao prazer do passarinho diante da cascavel. Entre os alemães célebres, nenhum talvez tenha tido mais espírito que Hegel, mas tinha um medo alemão tão grande que esse medo criou nele um estilo particularmente defeituoso. O específico desse mau estilo consiste em envolver um núcleo, envolvê-lo ainda e sempre, até que mal transpasse, arriscando um olhar vergonhoso e curioso, como o olhar de um jovem através de seu véu, para falar com Ésquilo, esse velho inimigo das mulheres. Mas esse núcleo é uma saliência espiritual, muitas vezes impertinente, sobre um assunto dos mais intelectuais, uma combinação de palavras, sutil e ousada, como convém numa sociedade de pensadores, como acessório da ciência. Mas apresentado com esse revestimento é a própria ciência abstrusa e o mais completo aborrecimento moral. Os alemães encontraram nisso uma forma de espírito que lhes era permitida e a usufruíram com entusiasmo tão desenfreado que a inteligência penetrante de Schopenhauer ficou estupefata de surpresa. Durante toda a sua vida, esbravejou contra o espetáculo que lhe ofereciam os alemães, mas nunca soube explicá-la assim. Aforismo 194. Vaidade dos mestres da moral. O sucesso, no final das contas medíocre, dos mestres de moral se explica pelo fato que queriam muitas coisas de uma vez só, isto é, eram muito ambiciosos, gostavam demais de ditar preceitos para todos. Mas isso é devagar na confusão e fazer discursos aos animais para deles fazer homens. Que espantoso se os animais acharem isso aborrecido. Seria necessário escolher círculos restritos, procurar e encorajar neles certa moral, fazer, por exemplo, discursos aos lobos para fazer deles cães. Entretanto, o grande sucesso fica geralmente reservado àquele que não quer educar todos, nem círculos restritos, mas um só indivíduo, e que não olha à direita nem à esquerda. O século passado é precisamente superior ao nosso, porque possuía tantos homens educados individualmente, bem como educadores na mesma proporção que tinham encontrado nisso a vocação de sua vida, e com a vocação também a dignidade perante si próprios e diante de qualquer outra boa companhia. Aforismo 195, o que se costuma chamar educação clássica. Descobrir que a nossa vida está consagrada ao conhecimento, que a teríamos desperdiçado se essa consagração não nos protegesse de nós mesmos. Recitem-se muitas vezes e com emoção estes versos: destino eu te sigo, se não o quisesse eu teria de fazê-lo mesmo em lágrimas. E agora, voltando pelo caminho da vida, descobrir igualmente que ele é algo de irreparável. A antecipação de nossa juventude, quando nossos educadores não empregaram esses anos ardentes e ávidos de saber para nos guiar em direção ao conhecimento das coisas, mas que os utilizaram para a educação clássica. A antecipação de nossa juventude, quando nos inculcavam, com tanta falta de habilidade como com barbárie, um saber imperfeito sobre os gregos e os romanos, bem como sobre suas línguas, agindo em detrimento do princípio superior de toda cultura que exige que só se dê alimento àquele que está com fome. Quando nos impunham à força
a matemática e a física, em lugar de primeiramente nos fazer passar pelo desespero da ignorância e reduzir nossa pequena vida cotidiana, nossas ocupações e tudo que se passa da manhã à noite em casa, no escritório, no céu e na natureza, com milhares de problemas torturantes, humilhantes, irritantes, para mostrar então a nossos desejos que, acima de tudo, temos necessidade de um saber matemático e mecânico, e nos ensinar então o primeiro entusiasmo científico que a lógica absoluta desse saber proporciona. Se nos tivessem ensinado unicamente o respeito por essas ciências, se tivessem feito tremer de emoção nossa alma, mesmo que uma só vez, diante das lutas, das derrotas, dos retornos ao combate dos grandes homens, diante do martirológio que é a história da ciência exata, pelo contrário, éramos tomados de certo desprezo perante ciências verdadeiras em proveito dos estudos históricos e da instrução própria para desenvolver o espírito e do classicismo. E nós nos deixamos enganar tão facilmente. Instrução própria para desenvolver o espírito. Não teríamos podido apontar com o dedo os melhores professores de nossos colégios e perguntar rindo: onde está, pois, essa instrução própria para desenvolver o espírito? E se não existir, como poderiam ensiná-la? E o classicismo? Aprendemos alguma coisa com aquilo que justamente os gregos ensinavam à sua juventude? Aprendemos a falar como eles, a escrever como eles? Exercitamos-nos sem descanso na esgrima do diálogo, na dialética? Aprendemos a mover-nos com beleza e altivez, a rivalizar na luta, no jogo, no pugilato, como eles? Aprendemos alguma coisa do ascetismo prático de todos os filósofos gregos? Fomos exercitados numa única virtude antiga, da forma com que os antigos se exercitavam nela? Não faltou inteiramente à nossa educação toda a meditação sobre a moral, e logo, com maior razão, o que constitui sua única crítica possível, essas tentativas severas e corajosas de viver segundo esta ou aquela moral? Tentamos, por pouco que fosse, despertar em nós um dos sentimentos que os antigos estimavam mais que os modernos. Apresentavam-nos a divisão do dia e da vida e os objetivos que um espírito antigo punha acima da vida. Aprendemos as línguas antigas como aprendemos as línguas vivas, isto é, para falá-las corretamente e bem. Em lugar algum, uma aptidão real, uma faculdade nova como resultado desses anos difíceis, mas unicamente informações sobre o que os homens sabiam e podiam fazer outrora. E que informações! Ano após ano, nada me parecia mais evidente que o mundo grego e antigo, apesar da simplicidade e da notoriedade que parece se exibir diante de nós, é muito difícil de compreender e pouco acessível, e que a facilidade habitual com que se fala dos antigos é realmente a leviandade ou a velha vaidade hereditária da irreflexão. A semelhança das palavras e das ideias nos engana, mas por trás deles se oculta sempre um sentimento que deveria parecer estranho e incompreensível para a sensibilidade moderna. Esses eram os domínios em que as crianças tinham o direito de se divertir. Já basta que o tenhamos feito quando crianças e que tenhamos angariado quase uma antipatia definitiva contra a antiguidade, antipatia nascida de uma familiaridade aparentemente demasiado grande. De fato, a ilusão de nossos educadores clássicos, que pretendiam de alguma forma estar de posse dos antigos, é tamanha que resplandece naqueles que eles educam com a ideia que, embora não seja feita para tornar felizes, essa posse pode pelo menos bastar a pobres velhos ratos de biblioteca bravos e tolos. Que eles guardem seu tesouro, que certamente é digno deles. Com essa silenciosa segunda intenção se completou nossa educação clássica. Tudo isso é irreparável, pelo menos para nós, mas não pensemos somente em nós. Aforismo 196. As perguntas mais pessoais sobre a verdade. O que é que realmente faço? O que pretendo alcançar exatamente com isso? Essa é a questão da verdade que não se ensina no estado atual de nossa cultura
e que por conseguinte não a colocamos, pois não se disporia de tempo. Por outro lado, dizer tolices às crianças em vez de lhes falar a verdade, dizer amabilidades às mulheres e não lhes falar a verdade, falar aos jovens de seu futuro e de seus prazeres e não da verdade, para isso encontramos tempo e prazer. Mas também, o que são 70 anos? Passam depressa. Importa tão pouco que a onda saiba para onde a leva o mar. Poderia até mesmo haver nisso alguma prudência ao não o saber. Admitamos, mas é uma falta de brio não querer sequer se informar. Nossa civilização não torna os homens altivos. Tanto melhor. Realmente, tanto melhor. Aforismo 197. A hostilidade dos alemães contra o iluminismo. Passemos em revista as contribuições que, por seu trabalho intelectual, os alemães da primeira metade deste século trouxeram para a cultura geral, e, em primeiro lugar, os filósofos alemães. Alcançaram o grau primitivo da especulação, pois se satisfaziam com conceitos em vez de explicações, como os pensadores das épocas visionárias. Ressuscitaram uma espécie de filosofia pré-científica. Em segundo lugar, os historiadores e os românticos alemães. Seus esforços gerais foram orientados no sentido de colocar em lugar de honra e sentimentos antigos e primitivos, particularmente o cristianismo, a alma popular, as lendas populares, a linguagem popular, a Idade Média, a ascese oriental, o hinduísmo. Em terceiro lugar, os sábios lutaram contra o espírito de Newton e de Voltaire, e tentaram restabelecer, como Goethe e Schopenhauer, a ideia de uma natureza divinizada ou satanizada e a significação totalmente moral e simbólica dessa ideia. A principal tendência dos alemães se opunha, em seu conjunto, ao iluminismo e também à revolução da sociedade, que, por um grosseiro mal-entendido, passava por ser consequência daquele. A piedade pelas coisas estabelecidas tendia a se transformar em piedade por tudo que havia sido estabelecido outrora, unicamente para permitir que o coração e o espírito reencontrassem uma vez mais sua plenitude e não dessem mais espaço a perspectivas futuras e inovadoras. O culto do sentimento foi erguido no lugar do culto da razão e os músicos alemães, enquanto artistas do invisível, da exaltação, do lendário, do desejo infinito, ajudaram a construir um novo templo com mais sucesso que todos os artistas da palavra e do pensamento. Mesmo tendo em conta o fato de que, no detalhe, inúmeras coisas boas foram ditas e descobertas e que algumas desde então foram julgadas mais equitativamente que outrora, é necessário, contudo, concluir que o conjunto constituiu um perigo público e não poucas, o perigo de rebaixar, sob a aparência de um conhecimento total e definitivo do passado, o conhecimento em geral abaixo do sentimento. E para falar com Kant, que assim definia a sua própria função, reabrir o caminho à fé, fixando-a ao saber. Respiremos de novo o ar livre. A hora deste perigo passou. E, coisa estranha, os espíritos que os alemães evocavam justamente com tanta eloquência se tornaram com o tempo os adversários mais perigosos dos desígnios de seus evocadores. A história, a compreensão da origem e da evolução, a simpatia pelo passado, a paixão ressuscitada do sentimento e do conhecimento, tudo isso, depois de ter sido posto durante algum tempo a serviço do espírito obscurecido, exaltado, retrógrado, revestiu um dia outra natureza e agora se eleva com asas mais amplas sobre os olhos de seus antigos evocadores e se torna o gênio forte e novo, justamente desse iluminismo contra o qual havia sido evocado. Este iluminismo compete a nós agora fazê-lo progredir, sem nos importarmos de que houve uma grande revolução e também uma grande reação contra ela e que tanto a revolução como a reação existem sempre. Isso não é, afinal, senão um jogo de eventuais ondas em comparação com a onda verdadeiramente grande que nos arrasta e na qual queremos estar. Aforismo 198. Conferir uma posição a seu povo. Ter muitas grandes experiências interiores e repousar nelas e acima delas o olhar do espírito, assim fazem os homens de cultura que conferem uma posição a seu povo.
Na França e na Itália, esse era o papel da nobreza. Na Alemanha, onde até o presente a nobreza se colocava em seu conjunto entre os pobres de espírito, talvez não continue assim por muito tempo, esse era o papel dos padres, dos professores e de seus descendentes. Aforismo 199. Nós somos mais nobres. Fidelidade, generosidade, pudor da boa reputação. Estas três coisas reunidas num só sentimento, é isto que chamamos nobre, distinto, nisso ultrapassamos os gregos. A nenhum preço queremos renunciar a isso, sob o pretexto de que os objetos antigos dessas virtudes decaíram em nossa consideração, e com razão, mas gostaríamos de substituir com precaução objetos novos a essa herança, a mais preciosa de todas. Para compreender que os mais nobres sentimentos dos gregos, por meio de nossa nobreza sempre cavalheiresca e feudal, deveriam ser vistos como medíocres e apenas convenientes, é necessário lembrar-se destas palavras de consolo que saem da boca de Ulisses nas situações ignominiosas. Suporta isso, querido coração. Já suportaste muitas outras coisas mais detestáveis ainda, como um cão. Pode-se colocar em paralelo, como exemplo de aplicação do modelo mítico, a história daquele oficial ateniense que, diante de todo o Estado-Maior, ameaçado com um bastão por um outro oficial, sacudiu a vergonha com estas palavras: bate-me, mas escuta-me também. Foi o que fez Temístocles, este hábil Ulisses da época clássica, que era muito homem para dirigir a seu querido coração, nesse momento ignominioso, estas palavras de consolo na aflição. Os gregos estavam muito longe de encarar levianamente a vida e a morte por causa de um ultraje, como nós fazemos graças a um espírito de aventura cavaleiresco e hereditário e de certa necessidade de sacrifício. Muito longe também estavam de procurar ocasiões de arriscar honrosamente a vida e a morte, como nos duelos, ou ainda de estimar a conservação de um nome sem mancha, honra, mais que a má reputação, quando esta é compatível com a glória e o sentimento de poder, ou ainda de ser fiel aos preconceitos e aos artigos de fé de uma casta, se com isso corriam o risco de impedir a chegada de um tirano. De fato, este é o segredo pouco nobre de todo bom aristocrata grego. Por um profundo ciúme, trata cada um dos seus companheiros de classe em pé de igualdade, mas está constantemente pronto a saltar como um tigre sobre a presa, sobre o poder despótico. Que lhe importam então a mentira, o crime, a traição, a perda voluntária de sua cidade natal? A justiça era extremamente difícil aos olhos dessa espécie de homens, passava quase por qualquer coisa de incrível. O justo, esta palavra soava aos ouvidos dos gregos como o santo aos ouvidos dos cristãos. Mas quando Sócrates chegava a ponto de dizer um homem virtuoso é o mais feliz, não se acreditava nos próprios ouvidos. Pensava-se ter ouvido qualquer coisa de louco, porque a imagem do mais feliz dos homens evocava em cada cidadão de extração nobre a ausência total de consideração, a perfeição diabólica do tirano que tudo e a todos sacrifica à sua arrogância e a seu prazer. Nos homens que em seus sonhos secretos e selvagens se encantam com tal felicidade, a veneração do Estado não podia ser implantada com bastante profundidade. Mas, na minha opinião, os homens cujo desejo de poder já não conhece essa raiva cega própria desses nobres gregos, não têm hoje tanta necessidade dessa idolatria do conceito de Estado, graças ao qual punhamos outrora um freio a seu desejo. Aforismo 200. Suportar a pobreza. A grande superioridade da origem nobre é que ela permite suportar melhor a pobreza. Aforismo 201. Futuro da nobreza. As atitudes do mundo aristocrático mostram que em todos os seus membros o sentimento do poder joga constantemente seu jogo encantador. É assim que o indivíduo de nobres costumes, homem ou mulher, não se deixa levar a gestos de abandono, evita pôr-se à vontade diante de todos. Por exemplo, no trem, evita encostar-se no espaldar do assento. Parece não se cansar quando permanece durante horas de pé no corredor.
não constrói sua casa tendo em vista não o conforto, mas para que produza a impressão de algo vasto e imponente, como se ela se destinasse à morada de seres maiores, que vivem mais tempo. Responde a palavras provocantes com dignidade e clareza de espírito, não como se estivesse descontrolado, aniquilado, envergonhado, ofegante, à maneira dos plebeus. Assim como sabe conservar a aparência de uma força física superior, sempre presente, deseja igualmente manter, como uma serenidade e delicadeza constantes, mesmo nas situações mais penosas, a impressão que sua alma e seu espírito estão à altura dos perigos e das surpresas. Uma cultura aristocrática pode parecer, do ponto de vista das paixões, que era o cavaleiro que experimentou um violento prazer em fazer marchar em passo espanhol um animal distinto e fogoso. Lembremos-nos da época de Luís XIV, que era o cavaleiro que sente seu cavalo fugir debaixo dele como uma força da natureza e que ambos não estão longe de perder a cabeça, mas que se só erguem com altivez, usufruindo prazerosamente de seu andar. Nos dois casos, a cultura aristocrática respira o poder e, se frequentemente, em seus costumes, não exige mais que a aparência do sentimento de poder. Entretanto, o verdadeiro sentimento de superioridade cresce sem cessar pela impressão que esse jogo produz naqueles que não são nobres e pelo espetáculo dessa impressão. Essa felicidade incontestável da cultura aristocrática, edificada sobre o sentimento de superioridade, começa agora a elevar-se a um nível ainda superior, porque, graças a todos os espíritos livres, é doravante permitido àqueles que nasceram e foram educados na nobreza penetrar sem enfraquecimento na esfera do conhecimento, para ali procurar confirmações mais espirituais e aprender uma cortesia superior. É permitido também olhar para esse ideal de sabedoria vitoriosa que nenhuma época conseguiu ainda propor a si mesma com tão boa consciência como a época que está prestes a surgir. Em último lugar, de que se ocuparia de agora em diante a nobreza, se parece cada dia mais evidente que é indecente ocupar-se de política. Aforismo 202. Cuidados a ter com a saúde. Mal começamos a refletir sobre a fisiologia dos criminosos e logo nos encontramos, contudo, diante da imperiosa certeza que entre os criminosos e os doentes mentais não há diferença essencial. Posto que consideremos a maneira corrente de pensar como a maneira de pensar própria da saúde intelectual, nenhuma crença é hoje tão bem aceita como esta. Não deveríamos, portanto, ter receio de extrair daí as devidas consequências e tratar o criminoso como um doente mental. Sobretudo, de não tratá-lo com uma piedade arrogante, mas com uma sabedoria e uma boa vontade de médico. Ele necessita de mudanças de ares e de sociedade, de um afastamento momentâneo, talvez de solidão e de nova ocupação. Perfeito. Talvez ele veja vantagens em viver certo tempo sob vigilância, a fim de encontrar, desse modo, proteção contra si próprio e seu incômodo instinto tirânico. Perfeito. É necessário apresentar-lhe claramente a possibilidade e os meios da cura, de extirpar, de transformar, de sublimar esse instinto e, mesmo no pior dos casos, a improbabilidade dessa cura. Deve-se oferecer ao criminoso incurável, que tem horror de si mesmo, a oportunidade de se suicidar. Permanecendo isso reservado como um meio extremo de obter alívio, nada se deve negligenciar para, acima de tudo, restituir muita coragem e liberdade de espírito ao criminoso. Deve-se apagar de sua alma todos os remorsos, como se isso foi questão de limpeza, e sugerir-lhe os meios para remediar e até compensar largamente o prejuízo que ele causou a alguém por meio de um benefício feito ao trem, benefício que talvez supere o erro. Tudo isso com extrema cautela e, sobretudo, no anonimato, ou utilizando novos nomes, com frequentes mudanças de residência, para que a integridade da reputação e a vida futura do criminoso corram o mínimo risco possível. É verdade que, atualmente, aquele que se sente prejudicado quer sempre vingar-se,
abstração feita de maneira como se poderia remediar esse prejuízo, e se dirige para isso aos tribunais. É isto que assegura ainda provisoriamente a manutenção do nosso abominável Código Criminal, com sua balança de merceiro e sua vontade de compensar a falta com a pena. Mas não deveríamos ser capazes de ultrapassar isso? Como ficaria aliviado o sentimento geral da vida se, com a crença na falta, nos pudéssemos nos desembaraçar do velho instinto de vingança e se considerássemos que é uma sutil sabedoria dos homens felizes abençoar os inimigos, como faz o cristianismo, e fazer o bem àqueles que nos ofenderam? Expulsemos do mundo a ideia de pecado e enviemos atrás deste a ideia de punição. Que esses demônios em exílio vão viver doravante longe dos homens, caso tenham mesmo que viver e não morrer desgostosos de si mesmos. Consideremos, no entanto, que os danos causados à sociedade e ao indivíduo pelo criminoso são absolutamente idênticos aos danos que os doentes lhes causam. Os doentes espalham preocupação, mau humor, não produzem nada e consomem os rendimentos dos outros, necessitam de vigilantes, de médicos, de sustento material e vivem à custa do tempo e das forças das pessoas saudáveis. Entretanto, trataríamos como desnaturação quem quisesse vingar-se de tudo isso contra os doentes. É verdade que antigamente se agiu assim, nos estágios rústicos da civilização, e ainda hoje, em certos povos selvagens, o doente é efetivamente tratado como criminoso, como perigo para a comunidade e como morada de algum ser demoníaco qualquer que nele se encarnou em consequência de uma falta. O que significa? Todo doente é um culpado. E nós não estaríamos ainda amadurecidos para a concepção contrária? Não teríamos ainda o direito de dizer todo culpado é um doente? Não, ainda não chegou a hora. Sobretudo ainda, não existem médicos para os quais aquilo que até agora designamos por moral prática se torne um capítulo da arte ou da ciência de curar. Falta ainda, de modo geral, esse interesse ávido por essas questões que talvez um dia pareça bastante semelhante ao Sturm und Drang que outrora a religião provocava. As igrejas ainda não estão nas mãos daqueles que cuidam dos doentes. O estudo de corpo e do regime sanitário ainda não faz parte das matérias obrigatórias em todas as escolas primárias ou superiores. Ainda não existem sociedades discretas de homens que se tivessem comprometido a renunciar ao exílio dos tribunais, assim como à punição e à vingança das ofensas recebidas. Nenhum pensador teve ainda a coragem de medir a saúde de uma sociedade e dos indivíduos que a compõem segundo o número de parasitas que ela pode suportar. Ainda não foi encontrado nenhum homem de Estado que tenha guiado sua charrua no espírito destas palavras cheias de generosidade e doçura. Se queres cultivar a terra, cultiva-a com a charrua. Farás então a alegria do pássaro e do lobo que vão atrás da charrua. Farás a alegria de todas as criaturas. Aforismo 203. Contra o mau regime. Fora com as refeições que os homens hoje fazem, tanto nos restaurantes como onde quer que viva a classe abastada da sociedade. Mesmo quando os sábios reputados são costumes semelhantes que carregam sua mesa, precisamente como aquela dos banqueiros, segundo o princípio da maior abundância e da multiplicidade. Disso se segue que os manjares são preparados em vista do efeito e não das consequências, e que as bebidas excitantes devem contribuir para tirar o peso do estômago e do cérebro. Fora com a dissolução e com a sensibilidade exagerada que tudo isso acarreta. Fora com os sonhos que esses tais devem ter. Fora com as artes e os livros que devem servir de sobremesa a esses banquetes. E que hajam como quiserem, seus atos serão regidos pela pimenta e pela contradição ou pelo cansaço do mundo. As classes ricas na Inglaterra necessitam do seu cristianismo para poder suportar sua má digestão e suas dores de cabeça. No final das contas, para dizer não somente tudo o que isso tem de desgostoso, mas também de divertido, esses homens não são de modo nenhum boêmios.
Nosso século e seu tipo de atividade tem mais poder sobre as extremidades do que sobre o ventre. O que significam, então, esses banquetes? Representam. Mas o que, Santo Deus? A classe social? Não. O dinheiro. As classes acabaram. Só existe o indivíduo. Mas o dinheiro significa poder, glória, preeminência, dignidade, influência. O dinheiro atribui agora a um homem, em função de quanto ele possui, a grandeza ou a pequenez do preconceito. Ninguém quer esconder seu dinheiro. Ninguém quer exibi-lo sobre a mesa. É necessário, portanto, que o dinheiro tenha um representante que se possa pôr sobre a mesa. Vejam nossas refeições. Aforismo 204. Danae e o Deus Ouro. De onde vem essa excessiva impaciência que faz atualmente do homem um malfeitor, em situações que melhor explicariam tendências contrárias? Pois, se este utiliza pesos falsos, se aquele põe fogo à sua casa depois de tê-la segurado acima de seu valor, se um terceiro é implicado na fabricação de moeda falsa, se 3/4 da alta sociedade se dedicam à fraude ilícita e se carregam a consciência de operações da bolsa e de especulações, o que os impele? Não é a autêntica necessidade, sua vida não é tão precária assim, eles comem e bebem sem preocupação, mas o que os impele dia e noite é uma impaciência terrível quando vem o dinheiro acumular-se demasiado lentamente e a alegria e o amor igualmente terríveis que desperta neles o dinheiro acumulado. Nessa impaciência e nesse amor, contudo, reaparece esse fanatismo do desejo de poder que inflamou outrora a crença de estar de posse da verdade. Esse fanatismo que usava tão belos nomes que se podia ousar ser humano com boa consciência, queimar judeus, hereges e bons livros e exterminar inteiramente civilizações superiores como as do Peru e do México. Os meios utilizados pelo desejo de poder mudaram, mas o mesmo vulcão ferve sempre. A impaciência e o amor desmesurado reclamam suas vítimas. O que outrora se fazia por amor a Deus, hoje se faz por amor do dinheiro, isto é, daquilo que hoje confere o sentimento de poder mais elevado e a boa consciência. Amém. Aforismo 205. Sobre o povo de Israel. Entre os espetáculos para que nos convida o próximo século, é preciso colocar o regulamento definitivo do destino dos judeus europeus. É de todo evidente agora que eles lançaram seus dados e atravessaram o Rubicão. Não lhes resta senão se tornarem os senhores da Europa ou perder a Europa como perderam outrora o Egito, onde se haviam deparado com semelhante alternativa. Na Europa, porém, tiveram uma escola de 18 séculos, coisa que nenhum outro povo pôde pretender. E isso de tal maneira que não foi tanta comunidade, mas sobretudo os indivíduos que lucraram com as experiências desse espantoso período de provas. A consequência disso é que, entre os judeus atuais, os recursos da alma e do espírito são extraordinários. Entre todos os habitantes da Europa, são eles que, na desgraça, têm mais geralmente o recurso à bebida ou ao suicídio para sair de um embaraço profundo, o que é tão tentador para qualquer pessoa menos capacitada. Todo judeu encontra na história de seus pais e de seus antepassados uma fonte de exemplos de raciocínio frio e de perseverança em situações terríveis, na mais sutil utilização da desgraça e do acaso pela astúcia. Sua coragem, sob a capa de uma submissão humilhante, seu heroísmo de Sperne, ultrapassa as virtudes de todos os santos. Durante 2000 anos, se quis torná-los desprezíveis, tratando-os com desprezo, impedindo-lhes o acesso a todas as honras, a tudo que existe de honroso, impelindo-os, pelo contrário, para baixo, para os trabalhos mais sórdidos. Para dizer a verdade, esse procedimento não os tornou mais decentes. Mais desprezíveis, talvez? Eles mesmos nunca deixaram de se considerar votados às maiores coisas e às virtudes de todos aqueles que sofrem nunca deixaram de embelezá-los.
A maneira como eles honram os pais e os filhos, a razão que preside a seus casamentos e seus hábitos matrimoniais, os distingue entre todos os europeus. Além disso, eles se empenharam em extrair precisamente um sentimento de poder e de vingança eterna dos trabalhos que deixávamos para eles, ou aos quais nós os abandonávamos. É preciso até dizer, em desconto de sua usura, que se essa tortura de seus depreciadores, às vezes agradável e vantajosa, dificilmente teriam chegado a considerar-se a si próprios durante tanto tempo. De fato, a estima por nós mesmos está ligada à possibilidade de fazer o bem e o mal. Com isso, os judeus não se deixaram levar muito longe pela vingança, pois todos eles têm a liberdade de espírito e também a da alma que produzem no homem a mudança frequente de lugar, de clima, o contato com costumes dos vizinhos e dos opressores. Possuem a maior experiência de todas as relações com os homens e mesmo na paixão conservam a prudência nascida dessa experiência. Estão tão seguros de sua maleabilidade intelectual e de sua habilidade que nunca têm necessidade, mesmo nas situações mais difíceis, de ganhar o pão pela força física, como trabalhadores rústicos, carregadores de escravos agrícolas. Vemos ainda, por suas maneiras, que nunca lhes inculcamos sentimentos cavalheirescos e nobres na alma, nem lhes pusemos belas armaduras em seu corpo. Algo de indiscreto alterna com uma deferência muitas vezes terna e quase sempre penosa. Mas agora que ano após ano se aliaram inevitavelmente com a melhor nobreza da Europa, logo terão conquistado uma herança considerável nas boas maneiras do espírito e do corpo. De modo que, dentro de 100 anos, já terão o porte suficientemente aristocrático para não provocar, como senhores, a vergonha daqueles que lhes serão submissos. E é isso que importa. É por isso que uma regulamentação de seu caso é ainda prematura. Eles são os primeiros a saber que não se trata para eles de uma conquista da Europa, nem de qualquer tipo de violência. Mas sabem também que a Europa, como um fruto maduro, deverá cair um dia em suas mãos, bastando para tanto estendê-las. Esperando, é necessário para eles se distinguirem em todos os domínios da distinção europeia e se posicionarem entre os primeiros, até que sejam eles próprios a determinar o que distingue. Serão então os inventores e os guias dos europeus e não ferirão mais o pudor destes. Essa abundância de grandes impressões acumuladas que constitui a história judaica para todas as famílias judias. Essa abundância de paixões, de virtudes, de decisões, de renúncias, de combates, de vitórias de toda espécie, a que deverá chegar finalmente com grandes obras e com grandes homens intelectuais. Então, quando os judeus puderem mostrar como sua obra de pedras preciosas e de taças de ouro, tais que os povos europeus de experiência mais curta e menos profunda não podem nem puderam produzir, quando Israel tiver transformado sua vingança eterna em bênção eterna da Europa, então retornará esse 7º dia em que o velho Deus dos judeus poderá se alegrar consigo mesmo por sua criação e por seu povo eleito. E todos nós, todos, queremos nos alegrar com ele. Aforismo 206. A impossível classe. Pobre, alegre e independente. Essas qualidades podem estar unidas numa única pessoa. Pobre, alegre e escravo. Isso também é possível. E eu não poderia dizer nada de melhor aos operários e escravos das fábricas, supondo que isso não lhes pareça, em geral, como uma vergonha de serem utilizados, quando isso ocorre, como o parafuso de uma máquina e, de algum modo, como o tapa-buraco do espírito inventivo dos homens. Uns diabos acreditar que, por um salário mais elevado, o que há de essencial em sua desgraça, isto é, sua subserviência impessoal, pudesse ser supresso. Uns diabos deixar-se convencer que, por um aumento dessa impessoalidade nos meios das engrenagens de uma nova sociedade, a vergonha do escravo pudesse ser transformada em virtude. Uns diabos ter um preço mediante o qual se deixa de ser uma pessoa para passar a ser uma engrenagem. Vocês são cúmplices da loucura atual das nações que não pensam senão em produzir muito e enriquecer o mais possível. Sua tarefa seria de lhes apresentar outro abatimento,
de lhes mostrar que grandes somas de valor interior são dissipados para um objetivo tão exterior. Mas onde está seu valor interior se vocês não sabem mais o que é respirar livremente? Se mal sabem se possuir vocês mesmos? Se estão cansados demais de vocês mesmos, como uma bebida que perdeu seu frescor? Se prestam atenção aos jornais e espiam seu vizinho rico, devorados de inveja ao ver a subida e a queda rápida do poder, do dinheiro e das opiniões? Se não tem mais fé na filosofia esfarrapada, na liberdade de espírito do homem, sem necessidades? Se a pobreza voluntária e idílica, a ausência de profissão e o celibato, que deveriam convir perfeitamente aos mais intelectuais dentre vocês, se tornaram objeto de zombaria? Em compensação, a flauta socialista dos apanhadores de ratos lhes ressoa sempre aos ouvidos. Esses apanhadores de ratos que querem inflamá-los em esperanças absurdas, que lhes dizem de estar prontos e nada mais, prontos de hoje para amanhã, de modo que vocês esperam algo de fora, esperam sem cessar, vivendo de resto como sempre, até que essa espera se transforme em fome e sede, em febre e loucura, e que se ergue finalmente em todo o seu esplendor o dia da besta triunfante. Pelo contrário, cada um deveria pensar por si, antes de migrar para procurar tornar-se senhor em regiões selvagens e intactas do mundo e, sobretudo, para me tornar senhor de mim mesmo. Mudar de lugar, mal um sinal de escravidão contra mim se manifeste. Não evitar a aventura e a guerra e, no pior dos casos, estar pronto para morrer, contanto que não seja necessário suportar mais essa indecente servidão para não me tornar venenoso e conspirador. Este é o estado de espírito que converia ter. Os operários na Europa deveriam se considerar doravante como uma verdadeira impossibilidade, como classe, e não como algo de duramente condicionado e impropriamente organizado. Deveriam suscitar uma época de grande enxame para fora da colmeia europeia, como nunca antes vista, e protestar, por meio desse ato de liberdade e de estabelecimento, um ato de grande estilo contra a máquina, o capital e a alternativa que hoje os ameaça. Dever escolher entre ser escravo do Estado ou escravo de um partido revolucionário. Pudesse a Europa livrar-se de um quarto de seus habitantes, seria um alívio para ela e para eles. Somente ao longe, nos empreendimentos dos colonos, partindo aos enxames para a aventura, se poderia finalmente reconhecer quanto de bom senso e de equidade, quanta sã desconfiança a mãe Europa inculcou aos seus filhos, nesses filhos que não podiam mais suportar viver ao lado dela, essa velha mulher embrutecida e que corriam o risco de se tornarem melancólicos, irritadiços e gozadores como ela. Fora da Europa, seriam as virtudes da Europa que viajariam com esses trabalhadores, e o que na pátria começava a degenerar em perigoso descontentamento e em tendências criminosas, fora dela ganharia um caráter selvagem e belo e seria chamado heroísmo. Assim é que um ar mais puro sopraria finalmente sobre a velha Europa, atualmente superpovoada e dobrada sobre si mesma. E que importa se, então, nos faltará um pouco de braços para o trabalho? Talvez nos lembraríamos, então, que nos habituamos a numerosas necessidades somente desde que se tornou fácil satisfazê-las. Bastaria esquecer algumas necessidades. Talvez iríamos, então, introduzir chineses. E estes trariam a maneira de pensar e de viver que convém lá às formigas trabalhadoras. Sim, no conjunto, poderiam até mesmo contribuir para infundir no sangue da Europa turbulenta e que se extenua um pouco de calma e de contemplações asiáticas e, o que certamente é bem mais necessário, um pouco de persistência asiática. Aforismo 207. Como se comportam os alemães diante da moral? Um alemão é capaz de grandes coisas, mas é pouco provável que as realize, pois ele obedece onde pode, como convém aos espíritos preguiçosos por natureza. Se for colocado numa situação perigosa de ficar só e sacudir sua preguiça, se não lhe for mais possível esconder-se como um número numa soma, nessa qualidade tem infinitamente menos valor que um francês ou um inglês, descobrirá suas forças.
Torna-se então perigoso, mau, profundo, audacioso e traz à luz do dia o tesouro de energia latente que conserva em si um tesouro no qual, por outra, ninguém acredita, nem sequer ele próprio. Quando, num caso desse gênero, um alemão obedece a si próprio, é a grande exceção, ele o faz com o mesmo peso, a mesma inflexibilidade, a mesma resistência que aplica habitualmente a obedecer a seu soberano e a seus deveres profissionais. Embora, como dizíamos, ele tenha então envergadura para fazer grandes coisas que não têm qualquer relação com a fraqueza de caráter que ele julga possuir, mas habitualmente receia depender apenas de si, receia improvisar. É por isso que a Alemanha consome tantos funcionários e tanta tinta. A leveza de caráter lhe é estranha. É muito temeroso para se abandonar a ela. Mas em situações totalmente novas, que o arrancam de seu torpor, é quase de espírito frívolo. Usufrui então da raridade de sua nova situação como de uma bebedeira, e ele se reconhece na bebedeira. Assim, o alemão é hoje quase frívolo em política, se bem que aí também ele tenha por si o preconceito da profundidade e da seriedade, que ele não deixa de explorar em suas relações com as outras forças políticas, e está, contudo, cheio de uma arrogância secreta, com a ideia de poder finalmente devagar seguir os caprichos e seus gostos de novidades, mudar pessoas, partidos e esperanças como se fossem máscaras. Os sábios alemães, que pareciam ser até agora os mais alemães dos alemães, eram e são talvez ainda tão bons como os soldados alemães, graças à sua tendência profunda e quase infantil para a obediência em todas as coisas exteriores, graças também à necessidade de se encontrarem muitas vezes isolados na ciência e de terem de responder a muitas coisas. Se eles sabem proteger seu estilo orgulhoso, simples e paciente, e sua independência das loucuras políticas em tempos em que o vento sopra em outras direções, é ainda possível esperar deles grandes coisas, tal como são ou eram, representam em estado embrionário qualquer coisa de superior. A vantagem e a desvantagem dos alemães, mesmo entre seus sábios, é que se encontravam até agora mais próximos da superstição e da necessidade de crer que outros povos, seus vícios, continuam a ser, hoje como ontem, a embriaguez e a tendência ao suicídio. Este último é um sinal do peso de um espírito que se deixa facilmente levar a abandonar as rédeas. O perigo para eles reside em tudo o que bloqueia as forças da razão e desencadeia as paixões, como o uso excessivo da música e das bebidas alcoólicas. Pois a paixão alemã se volta contra o que lhe pessoalmente útil é por si mesma destrutiva, como aquela da embriaguez. O próprio entusiasmo tem menos valor na Alemanha que em outros lugares, pois é estéril. Se um alemão realizou qualquer coisa de grande, foi sob a pressão do perigo, num momento de bravura, com os dentes cerrados e o espírito tenso, e muitas vezes com a inclinação à generosidade. Poder-se aconselhar a colocar-se em contato frequente com os alemães, pois cada alemão tem qualquer coisa a dar, se souber conduzi-lo a encontrá-la, a reencontrá-la, pois ele é fundamentalmente desordenado. Mas se um povo desse gênero se ocupa da moral, qual será a moral que justamente o haverá de satisfazer? Antes de tudo, ele vai querer certamente que sua tendência cordial a obedecer pareça idealizada. O homem deve ter qualquer coisa a que possa obedecer sem condições. Esse é um sentimento alemão, uma consequência da lógica alemã, encontrado na base de todas as doutrinas morais alemãs. Como é diferente a impressão que se sente diante de toda a moral antiga. Todos os pensadores gregos, por diversa que seja a imagem que nos é proposta, parecem semelhantes enquanto moralistas a esse professor de ginástica que exorta um jovem. Vem, segue-me, confia-te à minha disciplina. Chegarás talvez então a alcançar um mérito maior do que todos os gregos. A distinção pessoal, esta é a virtude antiga. Submeter-se, obedecer publicamente ao sem segredo, esta é a virtude alemã. Muito tempo antes de Kant e seu imperativo categórico, Lutero havia dito, guiado pelo mesmo sentimento, que devia existir um ser no qual o homem pudesse confiar de modo absoluto.
Esta era a sua prova da existência de Deus. Ele queria, mais rude e mais plebeu que Kant, que se obedecesse cegamente não a uma ideia, mas a uma pessoa. E no final das contas, Kant efetuou seu desvio pela moral apenas para chegar à obediência para com a pessoa. É exatamente o culto do alemão, qualquer que seja o traço imperceptível de culto que tenha restado em sua religião. Os gregos e os romanos tinham outros sentimentos e teriam ridicularizado um tal deve haver um ser. Era próprio de sua liberdade de sentimento, totalmente meridional, se precaverem contra a confiança absoluta e conservar no último reduto do coração um leve ceticismo em relação a tudo e a todos, fosse ele Deus, homem ou ideia. O filósofo antigo vai mais longe ainda. Nil admirari. Nesta frase, ele vê toda a filosofia. E um alemão, pensa em Schopenhauer, chega ao ponto de dizer o contrário. Admirare id es philosophari. O que se passará então se um dia, como acontece às vezes, um alemão se encontrar na situação em que é capaz de grandes coisas? Se chegar a hora da exceção, a hora da desobediência. Não creio que Schopenhauer tenha razão ao dizer que a única vantagem dos alemães sobre os outros povos reside no fato de que entre eles há mais ateus do que entre os outros. Mas sei de uma coisa: quando o alemão está na situação em que é capaz de grandes coisas, ele se eleva sempre acima da moral. E por que não o faria? E agora está na situação de fazer alguma coisa de novo, isto é, comandar a si ou aos outros. Ora, é justamente comandar que sua moral alemã não os ensinou. A arte de comandar está nele esquecida. Fim do livro 3º.